Respira. Graça e paz. Rapaz, tu sabe que eu vou falar da água de coco, né? Eu sempre quis tomar essa água de coco aqui em cima. Era um desejo que eu dizia a Magal, um dia eu ainda vou tomar essa água de coco ali em cima, Magal. Então, me desculpe aí, tá, gente? Com licença. Te gatou? Eu tô tão nervoso que quando a pastora chamou as crianças, quase que eu ia junto. Eu ia me camuflar ali no meio das crianças. Mas, gente, falando sério, quando eu recebi o convite, né, pelo meu pastor para estar aqui há muitas semanas atrás, porque eu disse, pastor, avise com pelo menos um mês de antecedência, que eu quero me preparar bem. E eu pedi muito a Deus uma palavra que fosse realmente enviada por Ele. Eu não queria falar nada que fosse de mim, sabe? Eu queria que Deus falasse o que Ele queria falar. Eu tenho orado todos os dias por isso. Em alguns encontros com os pastores que a gente foi, Deus sempre me confirmava a palavra que Ele queria falar e eu dava um glória, eu agradecia. Mas foi tão difícil chegar até aqui, né? Eu tenho tido pesadelos, eu tenho ficado enfermo. Hoje à tarde eu estava com febre, mas eu disse assim, eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu sei que o Senhor tem algo para falar e eu quero ser um vaso nas mãos do Senhor. Então, eu orei, eu agradeci. E hoje à tarde eu estava orando e eu estava adorando e me veio um louvor que eu ouvia muito quando eu me converti. Ele fala assim, deixa eu te usar, né, para curar, deixa eu te usar. Apesar do passado, eu te chamei. E Deus confirmou assim, eu te chamei para isso. E a Bíblia fala que a gente não é dos que retrocedem, né? A gente é o que avança. Então, glória a Deus por isso. Irmão, eu não sei se todos creem, né? Mas eu creio na palavra do avivamento, na profecia que está para se cumprir aqui no nosso país, no nosso estado. Eu creio muito nisso, muito mesmo. Eu quero viver o avivamento, eu quero estar nesse lugar com vocês, né? E o que Deus colocou para mim, né, para vocês, para a igreja dele, foram 5 passos que vai nos levar ao avivamento. 5 passos que vai ajudar no crescimento da igreja. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus ministrou no meu coração, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 3,16. Tá falhando, Magal? Tá meio... Oi, agora. Então, 2 Timóteo 3,16. O primeiro passo para o avivamento é o ensino. Tá? Deus colocou que o primeiro passo seria o ensino. E em 2 Timóteo 3,16 a Bíblia vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então, irmão, a gente entende que, assim como na vida da gente, né, o ensino ele é primordial, né? A gente precisa aprender, né? Não é diferente no mundo espiritual. Se você quer ser alguém na vida, certamente você vai ter que estudar. Certamente você vai ter que passar por lições de aprendizado, provações, para que você seja apto a exercer alguma função. No reino espiritual, né, a palavra diz que a gente também tem que ser apto. Então, para a gente ser apto, a gente tem que ser ensinado. Então, eu dou glória a Deus pela vida dos nossos pastores, porque a gente tem um bom ensino aqui na igreja. E um dia eu estava assistindo um podcast e perguntaram ao pastor assim, qual é a melhor igreja? Tem tantas igrejas, pastor, qual é a igreja que a gente deve ir para congregar? E ele falou assim, a que seja mais próxima à sua Bíblia, a que seja mais parecida à sua Bíblia. E eu achei aquilo interessante, que eu me senti muito satisfeito com a minha, que eu disse, a minha está de acordo com a palavra. Então, a igreja que eu quero viver é essa, é a que está de acordo com a palavra de Deus. E a gente precisa entender que o ensino, ele vai nos levar ao conhecimento. Agora, a gente não pode só depender do ensino do nosso pastor, do ensino das lideranças. A gente tem que buscar a palavra de Deus. Porque a própria palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Então, a gente precisa buscar essa libertação através do ensino. E a Bíblia deixa bem clara, quando a gente busca aprender mais de Deus, é derramado sabedoria sobre as nossas vidas. Porque a palavra ela vai nos mostrar o caminho que a gente deve andar. É através da palavra. A Bíblia é o manual da vida. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, 3 e 4, diz assim, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmão,
o desejo de Deus é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E eu vi uma entrevista, na verdade não foi entrevista, foi uma pesquisa que fala que a leitura da Bíblia, né, comprovada cientificamente, ela transforma a vida de pessoas. Agora, não é a leitura de Bíblia, pouca leitura. Segundo pesquisas, teriam que ter pelo menos 4 leituras semanais. E para um cristão isso ainda é muito pouco. Ler 4 vezes a Bíblia na semana é muito pouco, quando a própria palavra diz que a gente tem que meditar nela de dia e de noite. Então, quando a ciência comprova que a própria palavra transforma a nossa vida, irmão, isso é Deus falando. A palavra de Deus, ela vai transformar a nossa vida como cristão. A gente vai avançar quando a gente aprende sobre a palavra de Deus. Eu queria encorajar você, porque vai dizer assim, você pode até pensar, poxa, o ensino é tão básico, a gente sabe que a gente tem que ler a Bíblia, mas muitas vezes a gente não lê. Muitas vezes coisas do mundo tomam conta desse lugar que é de Deus. Então a gente tem que entender que o ensino ele é fundamental para o nosso crescimento. O ensino ele é fundamental para a gente avançar como igreja, para a gente alcançar outras vidas. Porque, entenda, o ensino ele traz libertação, amém? Ensino traz libertação. Mas pode uma pessoa ir em cativeiro libertar alguém? Um preso pode libertar alguém? Não, né? Um preso não pode libertar. Por quê? Só liberta quem é livre, irmão. Então você foi chamado para libertar. Isso aqui é uma igreja de libertação. Então nós precisamos ser libertos para poder alcançar pessoas, alcançar vidas. E isso é necessário que a palavra ela esteja, entranhada em nosso ser. A gente precisa conhecer a verdade, porque ela vai libertar. Então, olhe para o seu irmão que está do seu lado, essa coisa linda do seu lado, diga assim, a palavra liberta. Amém, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra liberta. Então, o primeiro passo para o avivamento é o ensino, irmão. Que a gente possa se dedicar cada dia mais ao conhecimento da palavra, para que a gente possa ser liberto e, assim, alcançar outras vidas. O segundo passo para o arrependimento, o segundo passo do avivamento, arrependimento. A gente tem, há um tempo aqui, falado sobre arrependimento na igreja. É algo que a gente tem se preparado para isso. E nem sempre é fácil se arrepender, irmão, porque o arrependimento por si já gera uma mudança. E eu separei 2 versículos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, deem fruto que mostre arrependimento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, diz assim, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Irmão, a palavra arrependimento é citada na Bíblia 40 vezes. É algo que a gente tem que chamar a nossa atenção. Porque quando eu lembro de arrependimento, eu lembro muito de Zaqueu, Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. E qual foi a atitude de Zaqueu naquele encontro? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de tal maneira que ele fez assim, Senhor, a quem eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais. O arrependimento dele foi tão profundo que ele queria, de qualquer forma, se perdoar por aquilo tudo que ele fez. Isso é um fruto de arrependimento. É quando as pessoas olham para você e elas veem um arrependimento genuíno, veem em você uma mudança, como foi com Paulo, Saulo, que era assassino de crente, mas quando ele encontrou Jesus, ele se arrependeu de todos os pecados. Ele virou, ao meu ver, um dos maiores apóstolos, se não o maior que Jesus teve. Então, o arrependimento, frutos de arrependimento, tem que gerar isso na nossa vida. Não adianta a gente dizer, eu me arrependo, e cometer os mesmos pecados, cometer as mesmas falhas. Por que você não já se arrependeu? Quais são os frutos que a gente tem gerado de arrependimento? Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Será que a gente tem agradado ao Senhor de verdade? Porque Davi, quando ele pecou, e quando ele descobriu que era ele, o errado da história, qual foi a primeira atitude de Davi? Foi se arrepender, irmão. Claro que ele não ficou isento da maldição que ele recebeu, dos castigos que ele recebeu. Mas Davi, ele se arrependeu. E é por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, pelo rápido arrependimento. E muitas vezes a gente não se arrepende.
A gente, às vezes, até ora para pedir arrependimento, mas o fruto não é gerado. As pessoas não conseguem enxergar o arrependimento na gente. Às vezes a gente grita com a nossa esposa e a gente se arrepende, pede perdão, mas uma semana depois a gente vai lá e grita de novo. E qual é o fruto de arrependimento que a gente tem gerado dentro do nosso lar? Será que as pessoas vão olhar para a gente e vão ver um cristão que se arrepende ou um falso cristão? João Batista pregava sobre arrependimento, mas ele sabia que muitos iam ali, mas não se arrependiam de verdade. A gente precisa, irmão, se arrepender. A Bíblia fala, que lá em segundo Pedro 3,9, ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmão, já pensou se Deus não é paciente com a gente? Imagina o que seria de nós, se Ele não tivesse a paciência para a nossa vida, para o que a gente faz, para o que a gente não se arrepende. Ele diz assim, Ele é tão bondoso que Ele tem paciência com a gente. E a paciência dele é para que a gente não morra. É uma misericórdia sem fim, é um amor de Deus que a gente não consegue explicar, porque Ele tem paciência, que Ele espera que a gente se arrependa e que esse arrependimento gere mudança na nossa vida. Então, onde você está, hoje, eu queria que mais tarde vocês, em oração aqui, colocassem diante de Deus o que vocês precisam, que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. E se arrependam e digam assim, Senhor, eu não quero mais cometer isso, eu não quero mais falhar nisso, eu não quero mais viver dessa forma. Eu estava conversando com o Sun um dia desse, eu dizendo assim, Su, eu estou muito satisfeito com minha vida como crente. Eu quero mais de Deus. Eu quero viver mais. Gente, eu quero tocar e a pessoa ser curada, mas não é porque eu sou bom, não. É porque eu quero estar cheio de Deus, sabe? Eu estou insatisfeito com minha vida de oração, eu estou insatisfeito com minha leitura bíblica. Eu estou insatisfeito, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu acho que a gente tem que estar sempre insatisfeito, sabe, com a nossa vida cristã. Porque você olha para o passado, vê grandes homens de Deus que oravam 4, 5 horas por dia. A gente não consegue, simplesmente a gente não consegue. A gente vai orar meia horinha, acha que fez o suficiente para Deus, acha que já cumpriu a meta do dia. Eu já orei, já conversei com Deus, está tudo certo. Irmão, seja insatisfeito com sua vida. Seja insatisfeito com sua vida com Deus. Busque mais o Senhor, porque Ele tem muito para derramar. Tem muito para derramar. Agora a gente precisa estar alinhado e estar arrependido verdadeiramente. Terceiro passo. Diga comigo assim, santificação. Amém, glória a Deus. Santificação é um assunto que a gente vai puxar. Vamos falar de santificação. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Irmão, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos irrepreensíveis. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É aquela que você olha e você não consegue ver. Não é que ela não tenha pecado, irmão, mas você não consegue enxergar. Você não consegue ver. Hoje esse cara, né, é tão ruim, é uma pessoa que fica fazendo maledicência, fala mal dos outros, é fofoqueiro, é isso, é aquilo. Irmão, irrepreensível é quando você olha para uma pessoa, você não enxerga essas coisas nela. Eu já disse isso até ao meu pastor um dia, eu acho o Senhor irrepreensível, não é babando o meu pastor, não. Não sei se você tem alguma coisa contra ele, eu espero que não, em nome de Jesus, senão perde a salvação. Mas eu acho ele irrepreensível, sabe? Eu olho para ele e eu vejo um homem irrepreensível, e isso me inspira a ser também irrepreensível. Porque a gente sempre fala que quem mais sabe da nossa vida é a nossa esposa, né? Nosso cônjuge é quem mais conhece a nossa vida cristã. E eu peço todos os dias para ser irrepreensível na vida dela. Para que ela olhe para mim e veja assim, um homem íntegro, sabe? Um homem que não tem o que se queixar. Ainda não cheguei, mas chego nesse nível, em nome de Jesus. Santificação, quando a gente vem falar, né, de buscar a santidade, primeiro vocês têm que entender que o pecado, eu vou falar uma coisa, vocês podem até entender errado, o pecado não se vence, porque o pecado já foi vencido por Jesus, tá vendo? Então o pecado ele já foi vencido, mas o que é que a gente tem que vencer então? A tentação. A tentação a gente precisa vencer. E aí Satanás ele é tão astuto que ele vai em cada área que você é fraco. Cada área que você é fraco, Satanás ele vai tentar lhe ferir, vai tentar lhe atacar, seja no financeiro, seja na área conjugal, seja na área profissional, enfim, ele vai tentar lhe atacar naquela determinada área. E eu estava vendo, eu sempre penso muito sobre santificação, eu estava vendo uma história de John Wesley junto com um amigo dele assim,
e perguntaram a John Wesley assim, perguntaram ao amigo dele, ó, o que é que você acha de John Wesley? Ele falou assim, para mim é o homem mais santo que eu conheço. Só olha, caraca, o homem mais santo que eu conheço, que bênção. Você chegar ao nível de alguém e dizer assim, você é o homem mais santo que eu conheço. E aí esse cara falou assim, quando eu morrer, eu quero que John Wesley faça meu culto fúnebre. Eu quero que ele pregue. E aconteceu daquela forma. O amigo dele morreu, ele foi lá e falou no enterro do cavalo, do amigo dele. E depois chegaram para John Wesley e falaram assim, você vai ver ele novamente? Você vai conseguir chegar perto dele novamente? Ele fez, eu acho que não. Aí, por quê? Ele fez, ele vai estar tão perto de Deus que talvez eu não consiga alcançar. Meu amigo, eu olhei aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu, eu estou muito distante desse negócio aí. Jesus Cristo, um homem daquele, né, que alcançou multidões, que teve uma vida exemplar, dizer assim, o meu amigo vai estar tão perto de Deus que eu não vou alcançar. Eu digo, será que eu vou ver Deus, pelo menos por um telão, lá no céu, né, ali lá atrás, assim, um telão, e Deus ali, eu fiquei, né, pensando, mas, ó, irmão, a santificação, ela é tão importante, que tem coisas que Satanás, ele age na nossa vida que a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo. Não precisa levantar a mão quem tem não, tá? Mas TV Box, eu sei que alguns aqui têm. Eu tenho. Me perdoa, Senhor. Vocês sabem que TV Box é crime, né? É crime. É pirataria e é crime. É proibido usar TV Box. Mas a gente usa. Acho que Deus nem liga, né? Um filmezinho aqui, um filmezinho ali, meu irmão. Pode ter certeza que isso é brecha. É brecha na área financeira. Sabe por quê? Quando você tem um TV Box, você tem Netflix, você tem HBO, você tem Disney, você tem todos os streams lá para você assistir. Sabe por quê? Porque você colocou na sua cabeça que você não consegue pagar por eles. E aí você tem um TV Box, porque é barato. Às vezes é de graça. E você pode assistir tudo que você quiser. Você não tem obrigação nenhuma em pagar por aquilo ali. Mas a verdade é que quando uma empresa é criada, ela vive daquela renda ali. Daquela renda que chega uma pessoa, rouba aquele conteúdo, coloca em um aplicativo e o cristão vai lá e assiste. E consome aquele conteúdo. Achando que aquilo é muito normal, porque o que é isso aí? Besteira para uma vida de pecado, né? Mas é um pecado, irmão. E é o pecado do crime. Olha só, você está roubando. Que bacana a gente ouvir isso, né? Eu estou roubando. Eu vou jogar aquele negócio fora, em nome de Jesus. A gente precisa viver em santidade, irmão. Eu me lembro que um dia eu fui morar numa casa com Daiane, casa grande, e a primeira conta de luz, R$ 498. Eu disse, misericórdia, dá para pagar não. Eu fiz o quê, irmão? Não chamei nem Tess nem Silvantão, eu sabia que os dois eram crentes. Mas eu chamei um amigo meu e disse, ó, tu precisa resolver o negócio da energia aqui, bicho, que não tá dando certo não. E o caba foi lá, botou 2 fios lá e fez, ó, como a tua é dentro da casa, a Celp nunca vai pegar não. Se um dia a Celp bater, tu corta os fios, puxa. Eu disse, tá certo. Passou o primeiro mês, a conta 190 e pouco. Eu disse, coisa boa, rapaz, reduzimos em R$ 300 nossa energia. E aí, certo dia, a gente estava em casa conversando e olhei para aquele negócio ali e o Espírito Santo falou comigo, deixa de ser ladrão, tira esse negócio daí, eu lhe dou condições de você pagar. E na mesma hora eu conversei com minha esposa, esse amor, eu tenho que arrancar esse macaco daí, que esse negócio não está dando certo não, Deus está falando muito comigo. Irmão, não precisou ninguém falar comigo não, sabe? Não precisou a Celp bater na minha porta não, até porque se batesse, as pernas tremer logo. Por quê? Porque é crime, irmão, eu podia ser preso. E eu mesmo arranquei aquele negócio. E depois ainda fiquei com medo, porque ficou isolante lá. Eu fiz essa, que tanto isolante é essa aqui? Eu disse, foi alguém que botou aí. Mas isso é santificação, irmão. É um processo. A santificação começa quando a gente entrega a vida a Cristo. Né? E o Espírito Santo ele habita em nós. E ele começa a mostrar para nós o caminho que se deve andar. Agora cabe a gente ser obediente ou não à voz de Deus. Porque muitas vezes a gente vai escutar Deus falando, mas a gente vai dizer, ó, isso é uma besteira, Deus perdoa, né? E na verdade a gente está trazendo maldição para a nossa vida. Coisas pequenas, como o TV Box que eu acabei de citar, mas que vai fazer uma grande diferença na sua vida, principalmente na área financeira, porque você já condiciona a sua mente a saber que você não tem condições nenhuma de pagar pelas plataformas que estão sendo usadas ali. Então, um dia a gente vai chegar na santificação gloriosa de Jesus, amém? Eu creio que será a santificação final. Mas até lá, a gente tem que santificar todo dia, irmão. Todo dia é matar um leão. Todo dia é vencer uma tentação diferente. Eu me lembro que Billy Graham, ele tinha um problema na área
de mulheres. Billy Graham, ele tinha a fraqueza dele, era mulher. Eu escutei uma história dele que eu disse, caraca, que nível, velho. Ele disse que, um rapaz testemunhando dele, disse que ele entrava no elevador e se uma mulher entrasse junto a ele, ele saía do elevador e ia de escada. Meu amigo, que nível é esse? Não é porque ele era um tarado, um psicopata maníaco, não, irmão. É porque ele sabia da fraqueza dele. O que é que ele fazia? Fugia. E aí ele vencia a tentação, com sabedoria. Claro que ele não ia agarrar aquela mulher ali, irmão. Mas a Bíblia diz que quando a gente deseja, a gente já pecou, não é isso? Quando a gente deseja a mulher do próximo, a gente já cometeu adultério. Então ele simplesmente, ele escolhia não desejar. Sabe, ele escolhia sair daquele ambiente. Isso é santificação, irmão. Não é fácil a gente viver uma vida em santificação, mas é necessário, porque a própria palavra diz. E é um texto bem pesado que diz assim, ó: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Santo significa na Bíblia separado. Separação significa que a gente é separado do mundo. É por isso que a Bíblia chama cristão de santo. Mas de santo a gente não tem nada. Mas a gente busca a cada dia a santidade. Eu tenho certeza que agrada ao Senhor. A busca, o arrependimento, o perdão, confissão de pecado. Tudo isso vai gerar santificação para a nossa vida, sabe? A gente precisa obedecer de verdade o Espírito Santo dentro de nós, para a gente seguir a vontade dele, não a nossa. Porque quando a gente passa a viver a nossa vontade, a gente tira o poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele pode até apagar dentro de nós. Porque o que é que nos afasta do Senhor? O pecado. Todo mundo sabe, desde a criação do mundo, o pecado nos afasta de Deus. Hoje continua sendo a mesma coisa. Pode ter certeza. Eu vou falar algo porque eu já vivi isso, tá? E eu sei que muitos irmãos já viveram. Quando você começa a não vir mais para o culto, quando você começa a não ir mais para a cela, a maioria está vivendo vida em pecado. Eu posso estar falando algo que vocês tenham assim, não, isso é a conversa dele. Isso é a verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente está em pecado, a gente não consegue. O diabo ele acusa tanto a gente, sabe? Que quando a gente não consegue estar nesse ambiente, a gente não se acha digno desse ambiente. Isso é a acusação de Satanás que ele coloca em nossa mente. Eu posso estar generalizando, então não estou dizendo todos não, mas eu já vivi isso. E eu conheci alguns que já viveram isso. Então eu falo com autoridade sobre isso. Quando você está muito afastado, quando você não tem forças para chegar até o culto. Eu não estou falando uma vez ou outra, eu estou falando sempre. Você não vê mais a pessoa no culto, você não vê mais a pessoa na cela. A pessoa está vivendo uma vida toda troncha. Ela está precisando se voltar ao Senhor. E aí o Senhor depende de cada um de nós para resgatar essa alma, resgatar essa vida e trazer para cá novamente. Agora, para isso a gente precisa estar liberto. Para isso a gente volta para o assunto do ensino. A gente precisa estar liberto, santificado. Para poder curar, irmão. Só cura quem é curado. Uma pessoa ferida, ela vai ferir, como diz o pastor Paulo, né? Uma pessoa ferida, ela vai ferir. Só cura quem é curado, só sara quem é sarado. Então a gente precisa buscar a todo custo, sabe? Lutar com todas as forças para a gente ser santo, a cada dia mais, para poder viver o extraordinário que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Amém. E lá, para terminar aqui o texto de santificação, 1 Coríntios 10, 13, diz assim, ó: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Então, saibam que nunca vai haver uma tentação na sua vida que você não consiga vencer. Nunca. Isso é mais uma palavra que Satanás bota na sua mente. E tentação é para ser vencida, irmão. Ela é para ser vencida, mas você não vai deixar de ser tentada, porque o próprio Jesus ele foi tentado, para mostrar para a gente que a gente vai ser tentado também. Mas assim como ele venceu, todos nós também somos capazes de vencer e ter uma vida em santidade. Quarto passo, sacrifício. Repitam comigo aí, sacrifício. Amém, glória a Deus. Lá em Gênesis 22, 1. Quem quiser abrir a Bíblia aí, Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão,
E este respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes, o qual eu irei lhe mostrar. Amém? Amém. Irmão, esse texto aqui ele fala que Abraão estava ali para sacrificar o filho, que Deus colocou. Deus enfatizou aqui, ó, ele fala assim: ó, seu único filho, mas ele complementa dizendo assim: aquele o qual você ama. Sabe o que Deus está dizendo para a gente hoje? Sacrifica aquilo que está no seu coração, que lhe afasta de Deus. Aquilo que está no seu coração, que lhe tira da obediência, da presença de Deus. Tem coisas, irmão, que está no nosso coração, que está tomando o lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser uma série, pode ser um filme. Não é que seja ilícito, sabe? Mas está tirando o lugar da presença de Deus nas nossas vidas. Então, Deus quer que você sacrifique isso, irmão. Porque quando Ele diz aquilo que Abraão ama, é aquilo que está no coração de Abraão. Abraão só tinha Isaque, era o melhor amigo de Abraão. Ele estava com ele todos os dias. Mas Abraão, ele foi obediente. Ele foi para sacrificar Isaque, seguindo a vontade de Deus, não a dele. Assim como Jesus, irmão. Jesus, quando ele foi ser sacrificado, vocês sabem que não era a vontade de Jesus, né? Jesus, ele não queria ser sacrificado, irmão. Quem quer ser sacrificado? Quem quer ser torturado? Tanto que ele fala: se for possível, afasta de mim o cálice. Mas Jesus, ele diz assim, ó: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não era a vontade dele. Jesus não queria sofrer não, irmão, e morrer da forma que ele morreu não. Mas ele foi obediente, sabe? Ele teve a obediência em ser sacrificado por nós. E muitas vezes a gente não sacrifica nada pelo Senhor. A gente não quer ter tempo de oração, a gente não quer ter tempo devocional, né? A gente não quer, às vezes, estar na igreja, a gente não quer ir na casa do irmão, visitar o irmão. Eu vejo tanta gente que se afastou do evangelho porque ficou enfermo e a igreja não foi lá visitar. Isso gerou uma frustração no coração da pessoa. É claro que a gente entende que cada um tem que ser maduro o suficiente para saber que aqui a gente vem por Deus, né? Vem para ter comunhão com os irmãos. Mas, irmão, às vezes falta um sacrifício da nossa parte de resgatar uma vida, de buscar uma pessoa, sabe? Sacrifício fala sobre isso, sobre a gente tirar aquilo que está no nosso coração e colocar aquilo que Deus quer na nossa vida, né? Colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei, irmão, que Deus ele colocou no coração de vocês, né, cada propósito para a vida de vocês. Só que para isso existe um sacrifício. Para isso existe um sacrifício. Para você seguir o propósito de Deus, o inimigo ele vai se levantar, você vai enfrentar guerras, batalhas que talvez você não queira enfrentar. Mas é preciso enfrentar para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. Então, lá em Salmos, capítulo 51, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Espírito quebrantado é quando a gente tem aquela entrega ao Senhor, sabe? Que a gente se coloca diante do Senhor de todo o coração. Eu sei que a gente já viveu isso. Muitos de nós vivem isso no dia a dia, sabe? Entregar tudo para o Senhor. Eu me lembro uma vez que, já contei a história para alguns de vocês, um momento de oração que eu tive quando a gente estava vivendo na pandemia, 1 hora de oração cada um, né? E eu fiquei entre as 3 e 4 horas da manhã, assim, estava muito puxado para mim, né? 3, 4 horas e eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Mas eu me lembro um dia, irmão, que foi tão lindo aquele dia, eu nunca mais vivi aquilo. E eu me lembro que eu acordei 2h50, eu botava o despertador. Aí acordei 2h50 e eu botei o louvorzinho baixinho, preparei o ambiente. E eu puxei uma cadeira assim para Jesus, eu disse: ó, Senhor, se eu sento aqui nessa cadeira, eu vou sentar aqui no sofá. E aí quando eu fui sentar no sofá, eu disse: não, Senhor, está errado. Sente no sofá que é mais confortável. Eu sento na cadeira. Eu acho que se alguém estivesse filmando aquilo, esse cara tá ficando doido, velho. O cara tá falando com a cadeira, meu irmão. Mas sabe, irmão, naquele dia ali, aconteceu algo na minha casa, que eu nunca vou saber explicar. Eu me ajoelhei, eu só fazia chorar. E eu vi uma luz tão forte, sabe? Eu vi uma luz tão forte sentando no meu sofá assim. E como o Clefson fala, tu conseguiu ver o rosto dele? O rosto eu não consegui não, irmão. Nunca dá para ver o rosto. Mas eu vi os pés. E eu botei minhas mãos sobre os pés de Jesus.
E eu só fazia chorar e beijar, sabe? Eu ficava assim, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu só declarava o meu amor por Ele. Meu irmão, que noite extraordinária. Eu não sei quanto tempo eu passei naquele local, naquele ambiente, fazendo aquilo ali, naquele gesto não. Mas aquilo ali, eu nunca mais vivi daquela forma. Sabe, meu coração, ele estava voltado para o Senhor. Eu preparei um ambiente para receber Jesus. E Jesus, ele estava ali. Ele estava ali sentado na minha frente. E teve um dia que um irmão perguntou de outra igreja para mim, tu já viu Jesus? Eu já, com toda a convicção. Eu já vi Jesus. Sério, eu vi. O rosto não, mas eu vi os pés. Já é um começo. Porque quando Jesus aparece, a gente tem que se ajoelhar mesmo, porque a glória é muito grande. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia nem falar, eu só soluçava e chorava. Eu me lembro que fez uma poça de lágrima na minha mão, da alegria que eu estava ali em ver Jesus. Então, Marcos 12, 33, amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Essa palavra eu gosto muito. Ele diz que amar o próximo é mais importante que todos os sacrifícios. Amar o próximo é algo que eu trabalho na minha vida até hoje. E eu vejo que o pessoal diz assim, tu tem um coração tão bom, não tanto quanto gostaria. Porque eu ainda não consigo amar um pedófilo, não consigo amar um estuprador, eu não consigo amar um assassino. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. A gente tem que crer na palavra de Deus. Quando ele diz que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Está acima dos sacrifícios. E isso vai fazer nos levar para o quinto passo, que é o ID. O quinto passo do ID, aí você vai dizer assim, isso é papel do evangelista. Não, irmão. Quando Jesus falou para os discípulos assim, vai pregar o evangelho a toda criatura, ele não falou para evangelista. Ele falou que é para todos. Sabe? O ID é para a igreja do Senhor. Agora não me entendam errado. O ID eu não estou falando de campanhas evangelistas. Você pode ser o ID em qualquer lugar. Qualquer lugar você tem que viver o ID. E eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há 15 dias atrás. Não para que eu me vanglorie, mas para que vocês entendam que o ID é em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus, ele vai lhe usar. Se você assim desejar, ele vai lhe usar. Eu larguei do trabalho, larguei tarde, que Mica estava de férias, me abandonou. Então larguei tarde. E 6h30 eu estava na parada de ônibus. E aí eu encontrei uma amiga minha de infância, assim, que a gente tinha uma certa amizade. E ela fez, está indo para onde? Eu estou indo para casa. Aí ela fez, eu vou pegar o Palmarelo, eu vou pegar o Rio Doce. E aí quando chegou o ônibus dela, ela falou para mim assim, tá muito cheio. Eu disse, mas pega, menina, ali vai esvaziar. Ela fez, não vou não. Aí ela, tu vai pegar Rio Doce? Ela foi eu, então eu vou pegar Rio Doce também, eu vou contigo conversando e a gente vai ao caminho conversando. Aí, lá eu desço, na entrada de Rio Doce, eu disse, amém, bora. Irmão, não sei o que ela queria ouvir de mim, mas como Deus me usou naquele lugar, naquele ônibus. Olha, sabe que eu me lembro que um dia eu vi a João da Camaragibe, pregando no ônibus, eu dizia, eu não consigo fazer isso não, hein? Entrar no ônibus, que é Jesus, eu acho lindo demais, mas eu morro de vergonha daquilo ali. De pregar assim no meio do ônibus, sabe? Mas aí eu me lembro que ela estava aqui na minha frente e eu conversando e foram 40 minutos de lapada, sabe? O Espírito Santo me usou, pastor. Foi arrependimento, foi perdão, foi porque Jesus morreu, foi a nossa vida em santidade, foi Jesus deu um testemunho da minha vida para ela. Eu olhava para ela, estava o olhinho lacrimejando, sabe quando o olhinho fica brilhando? Estava o olhinho brilhando assim, eu falando do evangelho, depois eu parei e fiz. Tem um versículo que eu gosto muito, quando eu estou evangelizando. Ela fez qual? Eu disse, Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu achei esse versículo uma lapada na cara de uma pessoa que não é crente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Sabe o que Jesus está dizendo para tu? Que tu precisa confessar ele, senão ele vai negar. E ela olhou para mim, eu fiz, tu aceita Jesus como teu Salvador? Ela, sim. E ela vai dizer que não, Depois da lapada dessa, irmão, o ônibus estava lotado, a gente estava em pé. E eu disse, vamos entregar a vida a Cristo agora, repita comigo essa oração. Aconteceu, irmão. Ela entregou a vida a Cristo no ônibus lotado. Sabe? Eu fiquei muito feliz, glória a Deus. Glória a Deus.
Eu fiquei tão feliz, sabe? E quando eu orei, que eu olhei para ela assim, a lágrima descia assim, ela sem entender nada. Eu disse, ó, Deus tem um propósito na tua vida, viu? Deus tem um propósito muito grande para tu, então eu sei que Ele tem algo para realizar na tua vida. E eu saí daquele onde com alegria, liguei logo pro pastor, aconteceu isso, estou feliz demais. Porque, irmão, é uma vida, irmão. E a Bíblia fala que toda a vida para Jesus é importante. Essa menina, ela fuma maconha, sabe? Ela usa drogas, ela bebe, ela tem uma vida assim, sabe? A vida dela é essa, ela usa drogas. Mas eu creio, irmão, que o Espírito Santo está confrontando ela nesse momento. Sabe? Eu creio que naquele dia ali, Deus me usou para levar salvação para a vida dela. Agora, entenda, eu precisei ir evangelizar alguém? Não, irmão. Eu estava simplesmente no meu dia a dia, na rotina do meu dia. E é isso que às vezes a gente precisa entender. Às vezes a gente não precisa ir. A gente tem que evangelizar na nossa casa, no nosso trabalho. A nossa vida tem que ser uma evangelização. As pessoas precisam olhar para a gente de maneira diferente. Por que vocês acham que minha família foi toda alcançada? É porque eu sou especial? É porque Deus me tem como xodó, como diz meu pastor Paulo? Não, irmão. Eles viram em mim Jesus, sabe? Eles viram em mim uma transformação. Muitas vezes as pessoas não estão vendo isso no cristão. E aí as pessoas falam assim, eu não quero ser crente para ser desse jeito. Porque se você nem no seu lar consegue ser um cristão verdadeiro, quem dirá na rua? Quem dirá vivendo o evangelho no meio da rua? Então, eu entendo que o ID, sabe, é em todo lugar. É em todo lugar. É no seu trabalho. É quando você sair. Eu me lembro que teve um momento da minha vida, eu até parei de orar pedindo isso. Todo dia eu pedi ao Senhor para falar do amor dele para alguém. Todo dia, quando eu saí de casa, eu fazia oração de manhã e dizia, Senhor, me mostra aqui hoje para falar do teu amor. Eu quero falar do teu amor para alguém. Isso tem que queimar no nosso coração, gente. Isso tem que queimar, porque quando o avivamento vier, e eu sei que vai vir, vai ter muita gente alcançada através da gente, através de vocês. Vai ser muita vida alcançada pela nossa. Sabe? Não é porque a gente é melhor não, mas é porque a gente decidiu que a gente queria amar essas pessoas. Eu vi agora aquela Vitória, né? Vitória Souza, que está bem falada na internet, aqui prega por parábolas. Ela foi num casamento, não, numa festa de um homossexual. Numa festa de um homossexual. Isso levou a muitos ataques a ela na internet. Tantos ataques que ela fez uma live chorando e assim, eu nunca vi aquela menina daquele jeito. Eu sempre brinquei muito com ela. E quando eu vi os vídeos dela, foi ela indo lá levar uma Bíblia, foi ela indo lá levar uma palavra, ela orando pelo homossexualismo lá na frente dele, né, orando, e ele chorando, ele quebrantado. Ela disse, ó, todos que estavam na festa aceitaram Jesus. Mas aí sabe o que o pessoal estava falando na internet? Crente não é para estar numa festa de homossexual. E eu fico me perguntando, gente, a gente vai ganhar quem dentro dessas paredes aqui? A gente vai ganhar quem? Tendo nojo de homossexualismo, não querendo estar perto de homossexual, a gente vai ganhar quem? Será que Jesus está agradado com isso? E a gente diz assim, o pessoal está bebendo ali, eu não vou evangelizar, o pessoal está tomando cachaça, eu não posso estar no meio de pessoas que bebem. Jesus, ele andava com quem? Jesus não andava com a raça boa, não. Teve uma racinha ruim que Jesus andava, mas todos foram transformados, porque o evangelho, ele tem um poder imenso de transformar. Então, que a gente coloque no nosso coração, que a gente possa aprender da palavra, que a gente possa cada dia estar aqui presente. A Bíblia diz que a gente deve se reunir no templo, ainda mais quando se aproxima o fim. E eu creio, irmão, que o fim está próximo, sabe? Então é um momento da gente estar cada dia mais reunido, para a gente aprender da palavra, que a gente possa ter mais uma leitura de Bíblia, que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, que a gente possa ser santo. Tá? Não sei quem vai jogar o TV Box fora, mas eu estou pensando sinceramente em jogar o meu, porque está puxado, e Deus vem falando comigo esses dias, né? E a gente tem que ser obediente, né? Nessa questão, e que a gente possa santificar, ser santo cada dia, que a gente possa ir e pregar o evangelho a toda criatura, que essa é a vontade do nosso Deus, e que a gente possa cada dia mais, irmão, sacrificar, sabe, aquilo que a gente tem, que tira o lugar de Deus em nossas vidas. Então é essa mensagem que Deus preparou, e eu sei que foi Deus que mandou falar isso para vocês, porque Ele me confirmou várias vezes, em vários momentos, e foi difícil chegar aqui. Eu sabia que eu tinha que vir aqui para deixar essa mensagem para vocês, que a gente possa sair daqui confrontado, que a gente precisa melhorar muito ainda,
para estar ao nível de santidade de John Wesley e estar pertinho de Deus, porque eu não quero ver Deus no telão, não. Em nome de Jesus.